Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da IVEN. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da IVEN, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da IVEN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Márcio Moraes, CEO, Marcelo Dzic, CFO, Thiago Krau, diretor de Planejamento Estratégico e de Relações com Investidores. E agora passarei a palavra ao senhor Marcelo Dzic, CFO da IVEN. Bom dia a todos. É com satisfação que apresentamos os resultados da IVEN no quarto trimestre e no ano consolidado de 2024. Gostaria de começar pelos destaques operacionais de 2024. Lançamos 3,6 bilhões no ano, sendo 1,9 bilhão na participação IVEN, mesmo patamar que o ano anterior. As vendas líquidas totalizaram 1,4 bilhão. Ressaltamos a venda de estoques de 1,1 bilhão, que representa crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Em 2024, entregamos 9 projetos no valor total de 1,6 bilhão em VGV na participação IVEN. No ano, geramos 355 milhões de caixa operacional, com destaque para a distribuição de 230 milhões em dividendos no período. Nos destaques financeiros, a receita líquida totalizou 2,2 bilhões, crescimento de 21%. Reportamos lucro bruto de 578 milhões, 43% maior que o ano passado. Destaque para a nossa margem bruta ajustada, que foi de 30,9%, representando um aumento de 6 pontos percentuais no ano, resultante principalmente das margens mais elevadas nas vendas realizadas e da contribuição positiva dos lançamentos dos últimos 2 anos. Tri a tri, temos reforçado essa tendência de recomposição de margens, o que pode ser observado nas margens de estoque e dos próximos lançamentos. Entregamos 194 milhões de lucro líquido na operação de São Paulo, crescimento de 12% em relação a 2023, com ROI de 11,8%. No trimestre, o lucro líquido abrangente da IVEN foi de 30 milhões. Esse lucro considera o resultado positivo de 44 milhões referente à alienação de participações societárias em SPS, cujo impacto se dá diretamente no PL, sem efeitos no DRE, devido ao fato da companhia continuar como controladora desses projetos, mesmo após a venda de participações. Por se tratar de resultado ao acionista, com efeito caixa,
consideramos mais adequado demonstrar aqui o lucro líquido abrangente. No gráfico, ilustramos a conciliação dos valores no trimestre e no total do ano. Desconsiderando os efeitos de alienação de participação societária e incluindo os impactos realizados pela venda de ações da Melnick, o lucro líquido consolidado de 2024 foi de 43 milhões. Em linha com a atual estratégia de foco em São Paulo, concluímos em 2024 o desinvestimento na Melnick, parceria de sucesso iniciada em 2008. A despeito do prejuízo contábil, a operação gerou 306 milhões de caixa para a Iven neste ano. No próximo slide, apresentamos o histórico do lucro líquido da operação de São Paulo nos últimos 8 trimestres. Observamos consistência na geração de lucro tri a tri e elevação do patamar de rentabilidade, impulsionada principalmente pela recuperação gradual das margens e pelo ganho de eficiência. Lançamos 3 projetos no quarto tri de 24, totalizando 2,4 bilhões em VGV, equivalente a 1,3 bilhão no percentual IVE. São eles: Franca 1055, o segundo empreendimento em parceria com a RFM, localizado nos Jardins, antecipação do lançamento da segunda torre residencial do Faena São Paulo e o lançamento do Arizona 1002, localizado no Brooklyn. Fechamos 2024 com 3,6 bilhões lançados, sendo 1,9 bilhão na parte IVE. Nos slides seguintes, podemos conferir algumas imagens desses projetos. Agora, apresentamos a performance de vendas. O volume de vendas líquidas no trimestre foi de 369 milhões, com VSO consolidada de 12%. As vendas de estoques continuaram consistentes, somando 1,1 bilhão no ano, crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Sobre os distratos, encerramos o trimestre com 53 milhões, em patamar estável comparado à média dos trimestres anteriores. Importante salientar que continuamos com um dos menores percentuais históricos de inadimplência na nossa carteira de clientes. Passando para o slide seguinte, entregamos no trimestre 3 empreendimentos que representam 899 milhões em VGV e 757 unidades. Estamos em um ciclo relevante de entregas, estimadas em 1,6 bi para os próximos 12 meses. Aqui, algumas fotos atestam a elevada qualidade de execução da companhia. Fechamos o ano com estoques de 2,8 bilhões, composto majoritariamente nos segmentos de alto padrão e luxo, produtos bem localizados e de alta liquidez. Nosso estoque é bastante jovem e o estoque concluído corresponde apenas a 8% do volume total, e cerca de 70% do estoque em construção será entregue de 2027 em diante. No trimestre, vendemos 97 milhões de estoque concluído, com destaque para a venda da totalidade das unidades do Hotel Ibis Ibirapuera. As entregas deste ano encontravam-se 73% vendidas em 31 de dezembro, como podemos observar no gráfico no canto inferior direito do slide. Nosso banco de terrenos está composto por 20 terrenos ou fases, totalizando VGV de 3,8 bilhões, localizados majoritariamente em bairros nobres da zona sul e oeste da cidade de São Paulo, concentrados nos segmentos de médio ao luxo. No próximo slide, como parte relevante da nossa estratégia, apresentamos nossa sólida estrutura de capital. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 1,2 bilhão, majoritariamente composta por financiamentos à produção, e encerramos o trimestre com uma relevante posição de caixa de 765 milhões, representando uma dívida líquida de 20% do PL da companhia. Destacamos o cronograma de amortização da dívida corporativa, com prazo bastante alongado e consistente com o ciclo do negócio. Neste trimestre, geramos 143 milhões de caixa operacional, totalizando 355 milhões em 2024. Distribuímos no ano 230 milhões em dividendos aos nossos acionistas, corroborando a estratégia de foco na rentabilidade
e geração de valor. Com isso, passo agora a palavra ao Márcio Moraes, CEO da Even. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, investidores, analistas e demais presentes no nosso call de resultados do quarto trimestre de 24. Encerramos 2024 com resultados satisfatórios, incluindo o lançamento de um volume significativo em VGV, com projetos emblemáticos como o Faena São Paulo, além de vendas de estoque que superaram nosso planejamento. Demos o pontapé inicial na parceria com a RFM, lançando os 2 primeiros empreendimentos nos Jardins, com VGVs totais de cerca de 950 milhões de reais, 500 milhões de reais na parte Even. E preparamos novos lançamentos especiais para 25, cujos resultados serão cada vez mais significativos no balanço da companhia. Nosso estoque se encontra em um nível muito saudável, concentrado no segmento de médio, alto e luxo, com apenas 8% das unidades prontas e bastante jovens. Observamos um crescimento na margem bruta e uma geração expressiva de caixa, destinada em grande parte ao pagamento de dividendos. Alienamos nossa participação acionária na Melnick para focar nas operações em São Paulo, concentrados em empreendimentos de alto padrão e luxo, tanto os estoques quanto os futuros lançamentos. No lucro líquido, tivemos alguns efeitos contábeis negativos não recorrentes, especialmente relacionados à venda da Melnick, que dificultaram um pouco a leitura de nossos resultados pelo mercado. Iniciamos 2025 com a empresa ajustada ao posicionamento estratégico e empreendimentos de alto padrão, apresentando resultados consistentes decorrentes dessa estratégia. As margens permanecem consolidadas em níveis elevados, com potencial para crescimento e geração de caixa nos próximos anos. De acordo com nossa estratégia, temos alcançado crescimento na rentabilidade e distribuído dividendos substanciais. Esses resultados são sustentados por aumento das margens, sólida estrutura de capital, eficiente alocação de caixa e pela manutenção de uma estrutura operacional otimizada. Estamos atentos ao mercado e aos ciclos econômicos. Continuaremos identificando oportunidades de investimentos imobiliários com foco em São Paulo e confiança no crescimento contínuo de nossos resultados futuros. Agradeço novamente a presença de todos e podemos seguir para as perguntas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Matheus Meloni, Santander. Matheus, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegar minha pergunta aqui. Acho que do nosso lado a gente tem duas. A primeira, eu queria entender se pudesse dar um pouco mais de cor desses dois impactos que a gente observou aí no trimestre, né? Um relacionado a legal settlements, relacionados à SCP da Predus de Alvarenga, e a outra foi as provisões para contingências e impairments aí. Só para entender exatamente o que foram esses dois impactos, né? Se vai impactar só esse PIS, tem mais alguma coisa para passar o ano para frente. Enfim, dá um pouco mais de cor nesse tema. E a segunda pergunta é se vocês pudessem dar um update aí de como estão as vendas do Faena e como vocês estão vendo as vendas ao longo do ano, né? Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Oi, Matheus. Boa tarde aí, obrigado pela pergunta, o Zic aqui. Tá, primeiro falando do impacto que a gente teve, tá, e começando pelo fim, são impactos não recorrentes, a gente teve aí questões específicas que foram resolvidas no quarto trimestre. Da SCP do Fasano foi o encerramento, tá, e tinha uma divergência aí quanto a cálculo, encerramento aí da participação de alguns acionistas. A gente teve alguns impactos ao longo do ano e o encerramento dessa história de uma vez impactou nosso quarto TRI aí na grandeza de 28 milhões de reais, e os outros impactos foram aí de ações / alienação, processo de alienação de terrenos que estão fora aí do nosso radar aí quando a gente fala de posicionamento estratégico e segmento. Então a gente teve 2 terrenos no Rio de Janeiro,
Um deles está em processo de venda, a gente deve anunciar isso daqui a pouquinho. É uma venda à vista, e aí acabou gerando também um impacto um pouquinho maior. E o outro foi um acordo em cima de uma ação judicial, e eles dois somados aí na grandeza de 40 milhões. Então foi bastante coisa, esses dois itens aqui somados que a gente falou na casa dos 70 milhões de reais, específicos para o trimestre de assuntos antigos, mais resolvidos agora. Então, nada disso ficou para os próximos trimestres. Quando a gente fala, agora mudando de assunto, né, pergunta 2, falando um pouquinho de Faena, a gente teve um final de ano e início de ano bastante movimentados, tá? O projeto tem respondido bem às nossas ações, clientes, o produto é impressionante ali. A gente teve algumas vendas já nesse início de ano, mesmo com o mercado desse altíssimo padrão, bastante sazonal. Hoje o projeto está mais de 35% vendido no todo, tá? E a gente acabou de abrir no final do ano a segunda torre, que foi uma antecipação, inclusive, né? O nosso planejamento era abri-la no final desse ano ou até um pouco mais para frente, lembrando que lá a gente tem um prazo de obra aí bastante extenso, de aproximadamente 4 anos. Então, como a gente teve uma demanda específica aí por unidades que a gente não tem na Torre 1, né, apesar das torres serem bem parecidas, eu tenho algumas unidades duplex vendidas, a cobertura apareceu uma demanda, a gente achou melhor fazer a abertura, antecipar essa abertura para capturar essas vendas que foram bastante relevantes aí para a gente. Então, o projeto segue bem vendido, acima do nosso planejamento, com um bom patamar de preço. Então, a perspectiva é muito positiva para esse produto. A gente acha que quando a obra estiver mais adiantada, ele vai ganhar bastante força e a gente está contente aí com o resultado parcial. A nossa obra inicia agora no mês de abril, já. Então, estamos passando por uma nova fase aí do projeto. Pô, ficou bem claro. Muito obrigado, Vicky. Boa tarde, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Elvis Credendio, BTG. Elvis, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, pessoal. Dois tópicos aqui do nosso lado. Primeiro, voltar nesse tópico da operação do Rio de Janeiro, né, que vocês tiveram esses write-offs. Até onde a gente entende, né, uma operação que tinha sido descontinuada faz bastante tempo, né, mas aí eu queria entender o que de fato dá para esperar, né, após esse trimestre, se era de fato somente esses dois itens aí que o Zico comentou que estavam restantes para de fato transitar na resultado, ou se vocês mapearam ou esperam que possa ter algum impacto para frente também, né, relacionado a essa operação, que já foi descontinuada. E o segundo tópico é sobre cash flow, né, eu queria entender aí, dado o volume de entregas que vocês tiveram forte no quarto tri, tem mais por vir, teve venda de participação em SPA esse trimestre, no primeiro tri acho que também teve. Então eu queria entender o que vocês estão esperando de fato de desalavancagem, né? Vai primeiro tri e ao longo do ano, e qual o patamar de alavancagem que vocês estão encarando hoje como ótimo, dado esse macro um pouco mais turbulento, e se daria para, de repente, aumentar o payout ratio para frente. É isso, obrigado. Oi, Elvis, obrigado pela pergunta. O Zic aqui. Tá, então, falando de Rio de Janeiro, de fato, temos uma operação descontinuada. Vocês conhecem bem o nosso setor, os ciclos são bastante longos, tá? E algumas coisas, apesar da operação descontinuada, ficaram para trás. Após essa operação essas duas operações que a gente contou aqui, a gente tem muito pouca coisa ali, tá? Isso ainda é reflexo de um passado, de uma operação que lá atrás foi mais relevante. Então, a nossa expectativa aqui do Rio de Janeiro, pós esses efeitos, é que qualquer tipo de ajuste, marcação que a gente tenha, seja muito pequeno e pouco relevante na nossa operação como um todo, tá? A ideia é vender esses terrenos e eles já estão marcados a um preço bem razoável, é um preço de mercado, a gente vai trabalhar para fazer essa venda da melhor maneira possível, mas a gente não espera nenhum impacto relevante de Rio de Janeiro, mas quando a gente fala agora mudando de assunto, né, Elvis, falando de alavancagem, a gente está gerando bastante caixa, você tem acompanhado, a gente gerou caixa já em 24, a gente tem uma perspectiva de entregas bastante relevante para 2025, adicionalmente a isso também, as vendas de participação geraram também bastante caixa,
Então, falando de alavancagem, geração de caixa, a gente vai entender um pouquinho mais do ano, quais são as oportunidades que a gente vai ter de alocar esse recurso, tá? Terreno, o que vai aparecer de oportunidade nesse momento, vai depender um pouquinho também do nosso volume de lançamento e a nossa estratégia macro continua sendo a mesma, tá? A ideia é manter a empresa leve, é pagar bastante dividendo, a gente dá uma referência aí por volta de 50%. Obviamente, isso pode oscilar dependendo da geração ou do que a gente vai ter de oportunidades no ano, mas a nossa alavancagem não deve ter grandes variações. A gente fechou o quarto TRI com 20%, e ela pode subir um pouquinho, ela pode descer um pouquinho em cima desse número, mas ela deve ficar aí por volta dos 30% no ano, com algumas variações. Ótimo, dizer que ficou bem claro. Obrigado, boa tarde. Dando sequência, a nossa próxima pergunta vem do Juan Argenton XP. Juan, enviaremos um comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Acho que são dois temas que eu queria tocar. Acho que são até um pouco de follow-ups da pergunta do Elvis. Primeiro, só nesse cenário de repasse, né, que a gente tem basicamente nessas entregas bem fortes que vocês têm para fazer, se pudesse dar um pouco de detalhe, assim, como está a expectativa de vocês, como estão essas negociações, né, esse trimestre vocês já tiveram um nível de entrega grande, mas se vocês pudessem detalhar um pouco de repasse, um pouco de cenário de LTV, eu acho que seria interessante. E a outra, mais entrando um pouco em vendas de SPS, né? Eu acho que eu queria entender um pouco se existe espaço para vocês fazerem mais dessas vendas de SPS, né? Eu acho que vende de participação de SPS, né? Que eu acho que é o que vocês fizeram, né? Queria saber se isso reside mais nos terrenos que vocês compraram em caixa, se tem alguns outros terrenos que vocês estão pensando em fazer essas vendas de participação para dividir risco. E qualquer ponto, expectativa que vocês tiverem em relação a isso, eu acho que seria interessante. Obrigado. Oi, Juan, Zic aqui de novo, obrigado pela pergunta, né? Falando primeiro de repasse, obviamente aí o crédito, todo o ambiente de crédito aí está ficando cada vez mais difícil, a gente viu uma deterioração aí nos últimos anos, taxas subindo e esses processos estão ficando um pouco mais difíceis. Isso aconteceu não um degrau muito relevante, né? Hoje a gente está com taxas mais altas aí do que a gente estava 2 ou 3 anos, mas isso está acontecendo em patamares, então isso já está na nossa esteira e toda a adequação e as manobras que a gente precisa aí para o fluxo desses clientes no repasse a gente tem feito. Então está acontecendo numa normalidade. A gente fala bastante disso, né? A gente está muito posicionado no alto padrão, e no alto padrão você pode até ter algum efeito disso, mas na prática é um cliente que depende menos do financiamento, depende menos da taxa. Como a gente fala aqui, às vezes ele até arbitra um pouquinho entre taxa de financiamento e o que ele enxerga aí no mercado para aplicar. Tá, então, de maneira geral, a gente não teve nenhum impacto relevante, nenhuma mudança relevante nas nossas esteiras de repasse. O LTV da nossa carteira, no alto padrão, também te respondendo outro ponto que você colocou, ele é um LTV, aí a gente tem mais de 50% aí da carteira no pré-chaves, tá, o que é bastante, vai variar um pouquinho conforme projeto, mas hoje a nossa carteira é bastante saudável. Os bancos estão mais restritivos, tá, diminuindo um pouquinho o LTV do repasse, e as taxas, como eu falei, subiram um pouco, mas as coisas têm acontecido ainda num fluxo de normalidade. Falando da estratégia de parcerias, né, esse é um bom ponto. A gente destaca aqui a nossa intenção de fazer os lançamentos aí na casa de 2 bi por ano. Obviamente o mercado um pouco melhor, um pouco mais, o mercado um pouco mais difícil, menos. Mas a ideia da empresa não é gigantismo, não é crescer demais, tá? Porque a gente sabe das oscilações aqui que a gente tem de mercado. Então aí vem ter uma capacidade de geração de negócio bastante grande, a gente tem conseguido formar bons projetos, e esses projetos têm atraído aí o interesse de parceiros, e a gente consegue nesse processo de vendas diminuir o nosso risco, a gente consegue também geração de caixa, a gente consegue uma geração de resultado também associada a isso, e é uma estratégia que a gente gosta. Tá, a quantidade que a gente vai fazer isso vai depender um pouquinho dos nossos negócios, do ambiente de mercado, mas a gente destacou algumas dessas no quarto TRI, tem outras que a gente está finalizando o processo aí que mais para frente a gente vai comentar. Então, a ideia é melhorar a nossa margem, diminuir o nosso risco, aproveitando a nossa capacidade de geração de negócio, que é bastante relevante. Só complementando, Juan Márcio falando aqui,
A gente também, nessa estratégia de parcerias, a gente no passado fazia a entrada via permutantes, né, em que a gente deixava algum dinheiro no caixa. O que nós estamos fazendo hoje é comprando os terrenos inicialmente ou comprometendo os terrenos e fazendo a entrada dos parceiros já um pouco mais à frente, ou seja, nós estamos andando com o projeto durante um período e indo mais para frente, onde a gente colhe um pouco mais de resultado quando a gente aceita os parceiros para entrar. É uma estratégia que começou em 23 e que está dando bom resultado. A nossa ideia é continuar nesse perfil, tá? Tá ótimo. Obrigado, Márcio, Zic. Boa tarde. A próxima pergunta vem de Herman Lee, Bradesco BBI. Herman, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Boa tarde, Márcio Zic. Obrigado pelo espaço. Só uma pergunta aqui do nosso lado. Queria entender como vocês têm sentido o ambiente de compra de terrenos recentemente, se houve alguma mudança relevante em competição ou dinâmicas gerais, considerando também a estratégia que a companhia tem adotado de compra de terrenos usando caixa, como isso tem afetado as negociações. Obrigado. Oi, Herman, boa tarde, Márcio falando. Bom, esses últimos períodos agora, a competição por terrenos diminuiu um pouco, né? Com a taxa de juros altas e com a dificuldade de financiamento das empresas médias e pequenas, vamos dizer assim, isso diminuiu um pouco a concorrência. A gente tem hoje muitos projetos em estudo para a compra de terreno, mas não está tendo muito reflexo. O que a alta taxa de juros fez foi os preços de terreno se estabilizaram um pouco, a oferta um pouco aumentou, porque os donos de terrenos hoje querem vender para poder aplicar no mercado de capitais. Então a gente tem menos competição, os preços deram uma estabilizada, então a gente tem mais prazo para analisar as melhores oportunidades, tá? Perfeito. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado. Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem utilizar o ícone levantar a mão da plataforma. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Nos vemos brevemente aí no resultado do primeiro TRI. Obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2024 da IVEN está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.